Amigos das redes sociais, do Sistema Rural de Comunicação, eu sou Marcos Dantas. Nesta quinta-feira, o mundo se volta para discutir doença renal no Dia Mundial do Rim. E aqui em Caicó nós temos a Clínica do Rim, um espaço maravilhoso que presta um excelente serviço, não só a Caicó, mas a toda a região do Seridó. E a nossa reportagem esteve lá, fomos muito bem recebidos pelo Dr. Marcel Rodrigues, que é um dos médicos nefrologistas que atendem na Clínica do Rim aqui em Caicó. Nos apresentou a clínica, como é que ela funciona. Tenho certeza que muitas dessas imagens você não conhecia, né? E também trouxe dicas importantes de como se prevenir e também de como se tratar de doenças crônicas renais. Vamos à matéria, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos mostrar ao seu público, Marcos, toda a estrutura de uma clínica de diálise, que é a nossa clínica do rim, atuando há 17 anos na cidade de Caicó e atendendo toda a região do Seridó e parte da Paraíba também. Nosso parceiro começa por onde? Vamos começar no tratamento de água. Toda a água utilizada para realizar o tratamento de hemodiálise, ela é uma água ultra pura. É uma água que passa por um pré-tratamento e um tratamento chamado de osmose reversa. Você pode mostrar ao seu público que é uma série de filtros e são membranas especiais que tornam essa água a mesma água utilizada na indústria, a mesma água utilizada na indústria de perfume, na indústria do soro e que é usada para o tratamento aqui dos pacientes. No caso, para que o vídeo tenha uma ideia, a água no tratamento aqui, ela tem que ser totalmente pura. Como é uma água que vai entrar em contato com o sangue do paciente, é uma água que ela tem que ser isenta de bactérias, de fungo, de vírus e de outros sais. Então a gente usa uma água ultra pura e que faz uma solução junto com esse próximo passo que eu vou mostrar para vocês, junto com a fábrica de solução da clínica, que a gente prepara uma solução para entrar em contato com o sangue do paciente e purificar e limpar o sangue. Então, a solução que é preparada para fazer as trocas com o sangue, ela é uma solução que imita a composição normal do sangue do paciente. Porque o sangue dos pacientes daqui tem uma composição diferente, já que os rins não funcionam. Os rins são os órgãos que filtram o sangue. Então, esses pacientes que vêm para aqui têm um sangue repleto de toxinas e outras substâncias que a gente vai retirar. Para retirar essas toxinas, a gente coloca o sangue em contato com uma solução muito próxima do sangue normal, usando aquela água. Aqui são os tanques de sais da fábrica de solução da clínica, que é uma das etapas necessárias a formular uma solução comparável à composição de um plasma normal, de um sangue de um ser humano sem doença renal. Vamos lá. Isso aqui, no caso, é uma área que, por exemplo, o paciente não faz nem ideia do que tem. Não. Isso aqui é dos bastidores, né? Deixa aí, tá, para. Aqui a gente tem... mas tem gerador. Aqui. É até bom que isso aconteça aqui nesse momento, porque nós estamos aqui com várias quedas de energia. Quando é uma queda de energia, o que acontece aqui? Por força de lei, a clínica aqui é como um hospital, então tem que ter um gerador. Então a gente tem gerador, não tem problema não isso pra gente. O setor de manutenção, ele foi ampliado porque, dada a ampliação da clínica, agora a gente tem 50 máquinas, né? E aqui é o setor de reparo das máquinas, de atualização, manutenção preventiva. E aí a gente tem 2 funcionários aqui, agora está sem nenhuma máquina ali, mas vira e mexe está ajeitando a máquina. Ela se quebra com facilidade no caso da demanda? Não, tal como todas as máquinas precisam de prevenção, de manutenção corretiva, preventiva, né? As máquinas, elas são todas importadas.
vem da Alemanha. Aqui são os fundos da clínica, Marcos. Tem um portão que todos os fornecedores eles entram para cá, porque aqui tem um almoxarifado e aqui vai ser o estoque daquela fábrica de solução que a gente mostrou ali, tá? Ciro, você está ao vivo na 95 FM, conversando com toda a população de Caicó. Ciro é responsável por aqui. Ciro faz toda... O almoxarifado. Aqui é o almoxarifado, que é o setor muito fundamental da clínica. Ciro é responsável pelas compras e pelo estoque. E aí tem todos os insumos necessários para realizar uma sessão de hemodiálise, né? E ele deixa isso tudo em dia, obedecendo às normas de acomodação, de medicamentos psicotrópicos, insumos. Aqui tem ácidos e outras coisas. Pra você fazer uma ideia, Marcos, aqui a gente tem que ter até autorização da Polícia Federal, porque um dos insumos, um dos ácidos que a gente usa como insumo para o nosso tratamento, é um insumo para fazer pasta base de cocaína. Então, para comprar esse negócio é uma coisa extremamente delicada, tem cadastro do médico lá na Polícia Federal, dos responsáveis da clínica, porque isso tudo é fiscalizado. Você também se preocupa com a questão também de segurança daqui, né? Mas tem verba suficiente para manter o estoque sempre, sem faltar nenhum medicamento? A clínica não é uma empresa não faz parte do SUS. Isso aqui é uma empresa privada que presta serviço ao SUS. Tá certo? 95% dos nossos pacientes são do SUS, mas é uma empresa privada. Então, para você ter noção, hoje a gente está no meio de março, o último pagamento que a gente recebeu foi de novembro. Isso do governo do estado ou do federal? A verba da DEAS é um fundo chamado Fundo FAE, que é federal. Aí vem para a conta do estado, o estado repassa. Então, nosso último repasse foi meados de novembro, a gente já está em março. Mas como manter uma clínica assim funcionando dessa forma, doutor Marcelo? A duras penas, viu? Inclusive com recursos próprios também, você tem que Também. investir esperando receber depois. Tem que fazer operação de crédito para ir sobrevivendo. Obrigado aí, viu? Bom trabalho para você. Obrigado. Vamos lá continuar vendo na clínica? Como o paciente fica 4 horas na clínica, aí a gente serve um lanche. Então tem uma cozinha industrial também. Isso aqui no futuro é a lavanderia. Esse é um setor, assim como a esterilização, ainda não está totalmente concluído. Então vai... Mas quando tiver concluído aqui vai ser o quê? A lavanderia, né? De todos os campos cirúrgicos, etc., compressas, tudo que a gente usa aqui. E esse aqui é o setor... funcionários aqui trabalham? Pai, você me pegou, viu? Eu acho que deve dar em torno de uns 50. Todos da região do Seridó? Todo mundo. Muita gente, Caicó e Timbaúba, né? Vocês hoje funcionam como praticamente um hospital, né? A clínica de hemodiálise, ela obedece quase as mesmas normas do funcionamento de um hospital. Como eu falei para você anteriormente, a diferença é que a gente, no final do dia, a gente fecha, né? Não tem internamento aqui. Mas os pacientes que fazem tratamento aqui, sempre que tem alguma intercorrência, procura aqui. Vocês abrem que horas? Aqui funciona de 6 da manhã a 8h30 da noite. Na segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado, a gente abre 6 da manhã, fica até umas 3h30 da tarde, 4 horas. É um serviço cansado, cansativo? Eu sei que é, com certeza, um serviço que, digamos assim, ele seja recompensador, mas também cansativo, né? Não tem um cansaço adicional frente a outras atividades. Você cansa no seu trabalho? Cansa um pouquinho. Se ficar de 6 da manhã, 8 da noite, cansa, né? Antes da gente conhecer o departamento aqui, no caso, a clínica do Rim, ela funcionava antigamente como hospital regional, né? Hoje você chama o terreno próprio, é isso? Por que vocês resolveram investir em Caicó? Porque uma clínica como essa, ela poderia, no porte que ela tem, estar em qualquer capital, qualquer grande centro. Por que Caicó? Porque o atendimento ao paciente com doença renal crônica no estado do Rio Grande do Norte obedece um plano diretor de regionalização. Então,
essa clínica foi inaugurada em 2001, e em 2001 já existia esse plano, e a região do Seridó não tinha ainda unidade de diálise. E aí foi iniciativa de alguns médicos, naquela época montou um serviço aqui. Na época o hospital era consórcio dos municípios. Aí foi feita essa parceria, a clínica aumentou, necessidade de ampliação e veio para esse terreno. Graças a Deus, né? Porque a nossa região ganhou, com certeza. Né? Isso aqui é emergência. Aqui é emergência. O setor de emergência é feito para a estabilização dos pacientes que têm alguma complicação durante o tratamento. E aqui tem a mesma estrutura, monitor, desfibrilador, medicamentos de urgência, carrinho de urgência. Aqui é a unidade de estabilização. Os pacientes tão graves, a gente faz uma estabilização antes de transferi-los para o hospital. A clínica montou um centro cirúrgico porque o paciente que faz hemodiálise ele precisa de uma confecção, de um acesso, então ele vira e mexe, ele é submetido a procedimentos cirúrgicos. E aí a gente resolveu montar esse centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico ele existe para atender uma necessidade que os pacientes que fazem hemodiálise eles precisam fazer uma cirurgia de uma fístula arteriovenosa, que é para dialisar pelo braço. E aí o centro cirúrgico está aqui para atender a essa necessidade, e a gente traz um cirurgião vascular de Natal. Ele vem para aqui 1 a 2 vezes no mês e faz um mutirão de cirurgias. Mas sempre então tem essa necessidade? Tem. O paciente ele faz cirurgia uma vez só, né? Ou se ele perder a cirurgia, eu vou mostrar para vocês lá na sala. Que é uma das principais, né? Onde acontece a hemodiálise. Agora, como a incidência da doença é muito grande, ou seja, o paciente aqui toda semana, todo mês, então sempre tem necessidade de estar fazendo essa cirurgia. Parceiro, tá bom, viu? Tá legal. Não sei se é uma casa que, assim, se é um espaço onde todo mundo quer estar, né? Mas que realmente é bem interessante. Ninguém quer estar, né? Mas se precisar, é melhor se tratar aqui do que antigamente, que tinha que viajar 3 horas, 2 horas, 3 horas para Natal, né? Outras cidades. você vai entrar na hemodiálise. Quantas vezes é necessário realizar a hemodiálise? Por semana, por mês? Deixa eu explicar para você a concepção da ideia. As pessoas que vêm para cá, alguma doença, elas foram acometidas por alguma doença que destruiu o funcionamento dos rins. O rim é um órgão que, dentre várias coisas que ele faz no organismo, ele faz a filtração do sangue. Então, as pessoas que não têm mais como filtrar o sangue, esse aqui é um tratamento que se destina a filtrar o sangue, imitando o que o rim dela já não consegue mais fazer. Então, elas vêm para cá, em média, 3 vezes por semana. Quando vem aqui, faz uma sessão com a duração de 4 horas. E isso é feito até o momento que ela consegue um rim de uma pessoa saudável e faz uma cirurgia para colocar esse rim funcionante nela. O nome desse tratamento é transplante renal. Essa sala aqui, no caso, é a principal da clínica? É a sala que faz o tratamento de hemodiálise, né? Ó. Como é que a gente imita o funcionamento do rim? Então, por uma série de agulhas e linhas, você traz o sangue do paciente. O sangue do paciente passa por esse conjunto de fibras, por dentro dessas fibras. E por fora dessas fibras vai passar toda aquela solução que você viu montando lá atrás. Isso aqui promove a troca. Isso aqui é o rim artificial. Isso aqui é que imita o funcionamento do rim. E aí por essa linha o sangue volta para o corpo do paciente sem as toxinas. Agora, quantas pessoas são atendidas aqui em média? 200. Mas por quê? 200 durante toda a semana. E assim, uma vez só, assim, todas as pessoas Então, por turno, 45, 40. Toda a região do Seridó, no caso? E parte, região do Seridó. Aqui é a sua sala. É aqui onde se inicia o tratamento, a consulta aos É um pacientes. consultório normal. E os pacientes dão entrada aqui, a gente faz a consulta. Aqui é um consultório que presta serviço por SUS. A gente faz, em média, 36. A gente faz umas 100 consultas por mês, ou seja, toda a rede básica de Caicó.
funcionante. Se precisar de uma avaliação da especialidade, ela encaminha para cá. A gente deve fazer em média aí 100 de consultas por mês. Doutor Marcel, quantas pessoas talvez estejam nos assistindo agora e não sabem que tem problemas renais? Essa estimativa ela não é da Sociedade Brasileira de Nefrologia, essa é uma estimativa do mundo inteiro. De vários estudos e vários países, em média, 10% da população hoje tem problema renal. Então, no Brasil, 10% dá mais ou menos 20 milhões de brasileiros com algum nível de prejuízo do funcionamento dos rins. E se eu descobrir isso mais cedo, quanto mais cedo melhor? Quanto mais cedo melhor, mais oportunidade tem de frear a evolução da doença. É um tratamento difícil? Os pacientes cujo funcionamento do rim estão gravemente acometidos, eles têm a oportunidade hoje em dia de fazer hemodiálise, que é uma modalidade de tratamento, diálise peritoneal, que é uma outra modalidade, no Brasil está em desuso, e o transplante renal. De todas, o transplante renal é a melhor opção, a que dá mais qualidade de vida e mais sobrevida. Como se prevenir para evitar a doença nos nossos rins, que o nosso rim adoeça? A prevenção do rim, ele é um grande termômetro da saúde global de um paciente, tá? Então, doenças fora do rim podem acometer o rim. Medicamentos podem acometer o rim. Excesso de peso, sobrecarga, diabetes, hipertensão e todas essas doenças, essas chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que é uma grande epidemia no Brasil hoje. Obesidade, hipertensão, diabetes, são os principais fatores que levam a prejuízo no funcionamento do rim. Você disse que a doença não avisa, é uma doença silenciosa, mas ela dá alguns sinais? Esses 20 milhões de brasileiros que a gente se referiu anteriormente, eles estão circulando por aí normalmente, então, às vezes até no hospital sem diagnóstico. Quando o rim leva uma manifestação, é apenas quando a função já está gravemente acometida. Então, em média, vou chutar um valor, em média, quando o rim está funcionando apenas 10%, é que começa a se manifestar os sintomas. Inchaço nas pernas, anemia, hipertensão, falta de apetite, emagrecimento, soluços. Mas nos estágios mais anteriores, mais precoces, o rim não dá nenhum sintoma clínico. Com certeza, se eu perguntar ali dentro naquela sala de hemodiálise o que eles mais querem é um transplante. A clínica do rim de Caicó, ela faz essa articulação ou não? Você já aprendeu que o transplante é o melhor tratamento para esses pacientes. Qual o problema do transplante? O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplante. Nós devemos transplantar em média uns 5 mil transplantes de rim por ano. Qual é o problema? Tem 122 mil brasileiros fazendo hemodiálise e a gente só transplanta 5 mil. Daí que surge, você se referiu à fila do transplante de rim. Porém, no Rio Grande do Norte hoje, quais são os números? Em média, a gente deve ter de 200 a 250 pacientes ativos na lista, esperando o rim, prontos esperando o rim. E em média se transplanta 70 rins por ano aqui no estado. Então, esse conceito de transplantabilidade, qual é a minha chance de receber um rim? É só você fazer a razão entre esses 70 e o 200, 250. Agora tem que ser compatível? Tem. Não, aí tem toda uma preparação, faz os testes imunológicos. Quem vai receber o rim tem que estar muito bem para suportar a cirurgia e o tratamento. E caso a pessoa tenha um doador, também o doador tem que estar muito bem de saúde para tirar um dos rins para fazer a doação. A vida do paciente em diálise, ela é uma vida que deve ser compreendida a partir de uma pessoa que não tem o funcionamento de um dos seus órgãos. O que antigamente era uma coisa muito difícil de conviver, quem tinha doença renal quase que invariavelmente evoluir para o óbito, hoje tem um tratamento que dá oportunidade dessas pessoas que fazem diálise. A gente já teve paciente aqui no Rio Grande do Norte que viveu 20, 25 anos fazendo hemodiálise. Então não é uma vida fácil, porque o tratamento ele é 3 vezes por semana,
Imagine isso durante 10 a 20 anos da sua vida. E para o paciente se dar bem no tratamento, ele tem uma tarefa, um dever de casa que também não é simples, que é uma dieta restrita, tem o uso de medicações, mas isso permite aquelas pessoas que antigamente não tinham outra alternativa, permite ganhar 20 a 30 anos de vida. Como é que é, por exemplo, o acesso aqui na Clínica do Rim? Alguém que tem problemas renais, ele chega aqui por conta própria, ele tem que entrar através de um encaminhamento de uma Secretaria de Saúde, como é que funciona isso? O paciente ele é encaminhado para a clínica através de várias maneiras. A mais frequente delas é o paciente que procura a unidade básica de saúde. O clínico geral, na sua avaliação, detecta alguma alteração de funcionamento dos rins e aí ele encaminha o paciente para cá. E para isso a gente deve estar fazendo em torno de 100, 120 consultas por mês para os pacientes do SUS, em toda a região do Seridó. Existe uma segunda maneira, que é o paciente que já faz hemodiálise, ou seja, vamos ter a hipótese aqui de um paciente que procurou muito gravemente doente o Hospital Regional do Seridó e lá ele começou a fazer hemodiálise. E aí, para dar continuidade ao tratamento, o hospital faz a regulação via Secretaria de Saúde para a clínica. Fora isso, a clínica também atende os convênios dos particulares. É importante também esclarecer da questão de, por exemplo, como é que eu posso me tornar um doador para quem está precisando, por exemplo, de um transplante renal? A doação, pela questão da compatibilidade imunológica, ela é feita geralmente entre familiares, mas existe a possibilidade de amigos ou conhecidos doarem um rim. Isso aí é feito apenas sob autorização judicial. E eu acho que é uma mensagem importante para a população, a doação pós-morte encefálica. Se manifestar o seu desejo de ser doador, se manifestar para a sua família, caso haja algum acidente. O mais frequente é o acidente, principalmente em pessoas jovens. Tem um acidente, tem morte encefálica, ele pode doar. Hoje em dia se doa fígado, coração, pulmão, rim, pele, osso, tem vários órgãos que são doados. Córnea é muito importante também. Além da hemodiálise, existe outro tipo de tratamento também? Marcos, as pessoas que têm problema renal, hoje em dia elas têm 3 alternativas de tratamento: a diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal. Por que existe tanta gente em hemodiálise se o transplante renal é o melhor tratamento? Por uma questão numérica. O Brasil consegue transplantar e nós somos o segundo país do mundo em número de transplante. A gente transplanta 5.000 pacientes por ano. Mas o número de pacientes com doença renal crônica no Brasil que precisam de hemodiálise são 122 mil. Daí a fila de transplante é enorme e por isso a importância do paciente conseguir um doador, que ele consegue antecipar o transplante renal e não esperar tanto tempo na fila. Para fechar, que mensagem você deixaria nesse Dia Mundial do Rim para quem está em casa nos ouvindo e para quem também está em casa nos assistindo? Isso vale para muitos âmbitos da medicina, mas principalmente para a doença renal. Prevenção é a melhor saída, porque durante uma fase muito longa da doença renal não tem nenhum sintoma. Não existe outra maneira de se detectar a doença renal se não for uma consulta com exames, com avaliação, com história clínica. Então, do ponto de vista da doença, no Dia Mundial do Rim, a mensagem que eu queria dar para a população é que prevenção é o melhor remédio.